Você foi formado e criado assombrosamente perfeito. E eu desconheço outra coisa que revele mais a soberania, a inteligência, a grandeza do Senhor, que o nosso corpo. Ele formou tudo isso. Meu Deus, eu paro e disse, Senhor, como você pensou em tudo isso? Como você pensou em tudo isso? A soberania do Senhor é muito maior do que a gente pensa, do que a gente acha, do que a gente lembra, do que a gente estuda, do que a gente lê. Não sei a profundidade disso, mas ainda é muito pouco, porque a soberania do Senhor é muito gigante, grandiosa, e nós precisamos recordar isso todos os dias que acordamos, porque o nosso dia, as nossas decisões, tudo na nossa vida muda quando a gente lembra da soberania, do poderio que o Senhor é, aqui e em todos os lugares. Amém? Lá em Salmos 103, 19, fala assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Fale, tudo. O seu reino domina sobre tudo. Não há nada que o Senhor não governe. Ele domina sobre todas as coisas. E eu quero recordar a você que Deus não perde o controle, amém? Deus não se atrasa, diga amém? Deus não erra, Ele não foge o seu governo, não pega Deus de surpresa, nada pega Deus de surpresa. Tudo Ele já sabe. Ele já sabe de todas as coisas, até o que a gente não entende está nas mãos do Senhor. Então Ele não perde o controle, Ele não falha, não tem nada que aconteça sem Ele não saber antes, sem Ele decidir e sem Ele governar. Ele governa sobre todas as coisas. Fale para a pessoa que está do seu lado: o Senhor governa sobre todas as coisas. Entender a soberania do Senhor gera em nós confiança. Porque uma vez que a gente entende a soberania do Senhor e não confia, essa soberania vira medo. Você está comigo? Quando a gente vê a grandiosidade e o poder que Deus tem e a gente não confia, é porque o sentimento de medo vai ser gerado dentro de nós. Porque aqui na Terra é assim, quando a gente vê uma pessoa muito poderosa, não é verdade? A gente vê uma pessoa muito grandiosa, a gente teme, né? A gente tem aquele temor, a gente tem aquele medo, né? Mas a soberania do Senhor nos revela confiança. Amém? E, gente, o sentimento de medo é o sentimento mais presente hoje no nosso dia a dia. Você já ouviu falar sobre ansiedade? Sim ou não? Toda ansiedade, ela é proveniente de um medo. Sempre acontece o sentimento de medo para a ansiedade vir. Então, o medo faz parte da vida de todo ser humano. Mas quando a gente entende a grandeza e a soberania do Senhor, a gente não teme coisa alguma. Pelo contrário, nós confiamos todas as coisas naquele que a gente sabe, que a gente entende, que é soberano. Amém ou não amém? Eu sei que não é tão bonito assim como eu estou falando. Eu sei. Não são todos os dias que eu falo isso com toda essa firmeza. Eu sei que tem os dias maus que a gente não lembra disso. Eu sei que tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente nem quer lembrar disso. A gente só quer chorar, reclamar e murmurar. Eu sei que esse dia acontece. Eu sei, mas não adianta. Não tem outra saída a não ser confiar naquele que tudo pode. Tudo pode. Então, lá em Provérbios 3, do verso 5 ao 6, eu estou correndo, gente, porque tem umas coisinhas aqui ainda, porque Deus está falando muito comigo sobre isso e eu estou tentando resumir. Mas, lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, nós precisamos decidir confiar no Senhor. Existe alguma dúvida no nosso coração que o Senhor, Ele não é confiável para a gente confiar? Porque eu acredito que aqui na Terra a gente desconfia de muita coisa, né? A gente tem até medo de confiar. A gente
com o tempo, a gente vai desenvolvendo isso, né? A desconfiança, o medo de confiar. Mas no Senhor não tem esse que fale para mim que não tem como a gente não confiar. Ele não erra, ele é imutável. Nele não há falha, não há variação. Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que é grande demais que ele não possa resolver? O que é difícil demais que o Senhor não possa resolver? Mas a gente está esquecendo disso todos os dias da nossa vida. Nos esquecemos. Parece que isso deleta. No dia mal, parece que isso foge da mente da gente. E para tudo isso que a gente está falando, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a vontade de Deus. Ele é soberano, amém? E Ele tem muitos desejos, vontades, propósitos para mim e para você, para esse mundo, para essa terra. Você entende isso? E eu quero começar com 2 versículos que eu nem vou abrir, mas eu vou só citar para vocês, que chama muito a minha atenção e vocês já conhecem. Uma delas é quando os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Jesus, para aí um pouco, porque sua mãe chegou. E Jesus chegou e disse assim: a minha família são esses que fazem a vontade do meu Pai. Ele não parou a missão dele porque a mãe e os irmãos chegaram. Porque ele entendia que a missão dele era fazer a vontade do seu Pai. E todos que arrodeavam ele, que fazia a vontade do Pai, era o seu irmão, era a sua mãe, era a sua família. Diga um amém. O outro que vocês muito conhecem é quando ele fala: afasta-te de mim esse cálice, mas que seja feita a... É tipo assim: olha, tá doendo demais, tá muito sofrido, eu não aguento isso, afasta de mim, tira isso de mim, mas que seja feita a tua vontade. Lá em João 6,38 fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 4,34 fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E lá em Mateus é aquele que eu falei, que ele fala assim: todo aquele que faz a vontade de meu Pai, esse é o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. Então existe um mistério na vontade de Deus. Existe algo diferente na vontade de Deus. Existe uma plenitude na vontade de Deus. E, gente, eu não consigo falar de vontade de Deus. Eu não consigo ansiar pela vontade de Deus sem lembrar que Ele me criou. Eu quero lembrar para você: o Senhor criou você. E, gente, para toda a criação tem uma função, sim ou não? Aqui na Terra, quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai pedir para criar essa coisa. A gente precisa de uma cama, a gente precisa de uma cadeira, a gente precisa de uma geladeira. E para tudo isso existe uma função. E quando essa função para de existir, parece que aquilo deixou de fazer sentido, aquilo deixou de ter valor, aquilo nem precisa mais existir na nossa casa. Ou a gente conserta ou a gente joga fora. Porque para tudo que é criado, tem algo específico para essa criação desenvolver, ser e ter função. Amém ou não amém? Eu quero dizer para você: o Senhor te criou e Ele tem uma vontade, um desejo, uma função, uma missão, um propósito para mim e para você. Você não foi criado assombrosamente perfeito pelo Criador tão perfeito para nada e para viver a sua vontade. Você está aqui para viver a vontade do Senhor. Tem na nossa casa, acontece de ter uma cadeira que não serve para sentar, serve para colocar roupa suja. Acontece na nossa casa ter coisas que não é da sua função. Mas eu acredito que ninguém aqui quer isso. Todo mundo quer estar aqui e ansiar por uma coisa: fazer a vontade de quem nos criou. Meu Deus, não tem como ter outra ambição. O problema é que a gente esquece da soberania e da criação. Ele nos criou. Ele tem algo para mim e para você. E não é qualquer coisa. Porque Ele não nos fez qualquer coisa. Você acabou de ver a quantidade de coisas que acontecem no seu corpo que você nem sabe, que você nem pensa, que você nem imagina, mas acontece. Sabe por quê? Porque o Criador colocou em você algo perfeito.
perfeito. Você é uma criação perfeita, que tem também propósitos assombrosamente perfeitos, grandes demais. E muitas vezes a nossa vontade está distante da vontade do Senhor, e isso não te incomoda. Isso não te incomoda, gente. Eu vou lhe dizer uma coisa: todas as vezes que eu leio a palavra, algo queima no meu coração. Senhor, o que é que você quer? Deus, o que é que você quer? Senhor, olha, tu sabe, eu quero isso. Senhor, tu sabes, eu quero muito isso. Mas tudo bem se não tiver, eu só quero fazer a tua vontade. Porque existe uma plenitude para isso. Nada da nossa casa não tem função. Tudo tem uma função. Então não queira ser uma geladeira quebrada, uma cômoda com coisa suja. Queira ter a função que você nasceu para ter nessa terra. Porque a criação também aguarda pela manifestação, sua manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Tem muitas coisas para fazer. Talvez você está com uma pendência enorme da quantidade de coisas que Deus pensou ao teu respeito, que Deus escreveu no livro que tem o teu nome. Mas passa dias e pós dias e a gente não se preocupa com isso. A gente não procura saber, Deus, o que é que você escreveu para mim? O que é que eu preciso fazer? O que eu ainda não fiz? Isso precisa ser gerado no nosso coração. Precisa-se ter uma ambição dentro de nós. Fazer a vontade do Senhor. Foi isso que Jesus deixou. Eu não consigo esquecer do momento que chegaram para Jesus e disse: Jesus, o seu melhor amigo Lázaro está morrendo. Morreu. Meu Deus, eu não consigo ver outro lugar, outro texto na Bíblia que fale de uma missão tão poderosa que Jesus mostrou ali. Porque Lázaro era o melhor amigo de Jesus. E chegaram para Jesus: Jesus, Lázaro morreu, você precisa ir. E ele não foi. Porque ele não estava ali para satisfazer as suas emoções, as suas tristezas, as suas angústias. Ele não estava ali para deixar tudo e ir correndo por causa de uma tristeza, por causa de uma angústia. Ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Você acha que ele não sentiu tristeza? Ele sentiu. Era alguém importante para Jesus. Mas existia uma coisa muito mais importante: fazer a vontade do Pai. Eu não vou sair daqui. Eu comecei aqui uma missão. Eu não vou deixar. O meu amigo morreu. Mas se for da vontade de Deus, ele vai ressuscitar. Que confiança. Que confiança. Que entendimento da soberania do Senhor. Fazer a vontade do nosso Pai. Fazer a vontade do nosso Criador. Os processos, os desertos, as esperas, dos nãos que Deus nos dá, é para nos ensinar. É uma didática que Deus tem para nos falar: eu sei mais do que você. Eu que conheço todas as coisas. Eu que posso dizer o que vai ser o amanhã. Eu que posso dizer os teus dias. Eu que posso contar os teus dias. É só Ele. Mas a gente se encontra aqui querendo de todo jeito colocar o Senhor nas nossas coisas, quando na verdade nós precisamos ir para as coisas do nosso Deus. Quantas vezes a gente está insistindo, suplicando: Senhor, por favor, me dá, eu quero. Me dá, abre a mão, vem, traz. Por que, Senhor, tu não me dá? Por que, Senhor, tu não me dá? Talvez seja porque isso que você tanto pede não seja da vontade de Deus. E aí? Você vai parar de viver? Você vai parar a sua vida por causa disso? Você vai parar como uma criança birrenta porque recebeu um não? Ei! É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. A sua vontade precisa se alinhar a dele. Não é a dele que se alinha à sua vontade. Ah, meus irmãos, eu sei que isso não é fácil. Eu posso dizer, eu sei que isso não é fácil. Porque nós temos muitos desejos, nós temos muitos sonhos. Nós queremos, parece que a gente precisa de muitas coisas. Mas a gente só precisa de uma coisa: Deus.
Nós precisamos gastar o nosso tempo para entender a agenda de Deus. Não é Ele que tem que atender a nossa agenda. Nós precisamos parar um pouquinho para entender a agenda do nosso Criador. Criador. Ele já tem um milagre, ele já tem a conquista, ele já tem o propósito, ele já tem uma vontade estabelecida para mim e para você. Agora, o que é com ele. Agora, como vai ser? E é o quê? Aí você vai dizer, é com Deus. Aí você vai dizer, e é como? Como é que vai ser? É com Deus. E quando vai ser? Também é com Deus. A gente tem uma leve mania de estabelecer as coisas que queremos. E a gente apresentar para Deus, Deus, olha, esse ano faz isso. Senhor, olha, não passa desse ano, isso vai acontecer. Eu não estou dizendo que está errado não, viu, irmão? Você pode fazer isso, sonhe. Eu vou falar também sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que é para todo mundo ficar conformado, só esperar o que vai vir. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando da gente pedir e esquecer de uma coisa. Que a vontade do Senhor estará acima de tudo e de todos. Porque a gente estabelece tempo, a gente estabelece o quê? A gente estabelece todas as coisas. Olha, Senhor, é assim. Tal ano, daqui a tantos anos eu vou fazer isso. Daqui a tantos anos eu quero aquilo. Ah, Senhor, mas aqui esse ano eu vou fazer isso. E isso vai acontecer porque eu... Oi, peraí. Será que você pode parar um pouquinho? E perguntar, Senhor, qual é a tua agenda? Senhor, qual a tua vontade? Deus, o que tu queres agora para a minha vida? No hoje, no mês, no ano, daqui a 10 anos. Ele é esse Deus que pode revelar todas essas coisas. Então, gente, quando a gente pede uma coisa a Deus, por muito tempo, a gente chega a uma conclusão. Senhor, eu quero entrar na tua agenda. E entrar na agenda de Deus é entender que pode ou não acontecer alguma coisa, mas uma coisa precisa acontecer. Eu não posso parar, nunca. E eu preciso sentir satisfeita naquele que sabe todas as coisas. Então, eu prefiro me incluir na vida de Deus do que incluir o meu Deus nas minhas loucuras, na minha avareza, na minha infantilidade e na minha vulnerabilidade. Porque o que é que nós somos? Fracos, avarentos, infantis, vulneráveis. Existe uma inculpabilidade. Por quê? Porque o Senhor é tudo ao contrário disso. Mas Ele, mesmo sendo tudo isso, Ele vem para as nossas vulnerabilidades, Ele vem para todas as nossas fraquezas. Mas você precisa entender que o que a gente quer, muitas vezes, tem a ver com avareza, com infantilidade, com imaturidade, com caprichos, com orgulho, com soberba. E essas coisas não vão estar no livro e na vontade de Deus para mim e para você. Você entende isso? Plenitude, o que é inteiro. Eu queria que você entendesse uma coisa, que nós não somos daqui, amém? Quantos aqui sabem disso? Nós não somos daqui. E lá em Eclesiastes 3:11 fala assim, que o Senhor pôs a eternidade no coração do homem. Olha, eu vou repetir. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes 3:11 que Deus, Ele pôs a eternidade no coração do homem. Existe a eternidade no seu coração. E, gente, isso fala muitas coisas, sabe por quê? Porque a gente almeja algo pleno, completo, grande. Só que a gente acha que esse desejo, ele vai ser alcançado com as coisas dessa terra.
Só que a palavra de Deus diz que no seu coração, no seu coração existe a eternidade. E sabe o que é a eternidade? A eternidade é o que é completo, é o que é bom, é o que é real, é o que é grande demais. Você imagina o seu coração almejando a eternidade e de repente vem um trabalho. O seu coração almejando a eternidade, os céus, e de repente vem um marido, esposa. Aí o seu coração está desejando, almejando, pulsando pela eternidade, e de repente vem um amigo. E a gente coloca a nossa ânsia, o nosso almejo, o nosso desejo nisso, achando que isso vai completar essa ânsia, esse desejo. Isso que é tão grande que a gente já nasce com isso. Porque a gente esquece que esse almejo e esse desejo é pela eternidade. É pelas coisas dos céus. E, gente, as coisas dos céus são muito grandes. Eu posso pegar todas as coisas que eu mais desejo. Eu posso pegar todas as conquistas que eu já tive. Colocar nesse almejo. Ainda vai ser muito pouco. Ainda vai ficar um vazio enorme. Porque o que está dentro de nós é a eternidade. É o céu, o céu. Você entende o que é o céu? Não fala de um carro, não fala de uma casa, não fala de uma conquista, não fala de dinheiro, não fala de trabalho, não fala de casamento, não fala de filho, não fala. Fala do que é eterno. O que é que está dentro da gente? O eterno. O infinito. E é por causa disso, gente, que existe tanto vazio, que existe tanta brecha, que existe tanto desespero, que existe tanta ansiedade, porque tem algo dentro da gente muito grande, e que isso só vai ser um dia satisfeito em Deus. Não existe outra coisa, não existe outra pessoa, não existe. Salomão tentou todas as coisas. Tudo que Salomão queria, ele conquistou, ele teve, ele pegou, ele alcançou. Mas era como se nada tivesse acontecido, porque existia um sentimento de eternidade, existia um sentimento de infinito, existia um sentimento de um amor que é desconhecido nesse mundo. Ai, não completa, não satisfaz, não contenta, não dá. E está sempre buscando, e está sempre buscando, e está sempre procurando. Meu Deus, que canseira. Que cansaço dá a pensar nisso. Mas não é assim que a gente está cansado. Não é assim que a gente está exausto. De tanto correr atrás do vento e esquecer que o que está dentro da gente é a eternidade. É o céu, é o eterno. Lá em Hebreus 4, verso 12. Porque o que eu estou falando aqui é de muita agonia, gente. Estou falando de alma. Estou falando de corpo, estou falando de espírito. Nós somos formados por isso. A nossa alma anseia pelo eterno, mas o nosso corpo anseia por essas coisas daqui. Veja que luta o tempo inteiro a gente está. É uma confusão mesmo. Mas a palavra de Deus lá em Hebreus 4:12 fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do seu coração. O único que divide a tricotomia é a palavra. O único que consegue dividir essa bagunça de alma, de espírito, de corpo é a palavra. O único que põe em equilíbrio toda essa confusão, essa luta, essa fuga, esse desespero de corpo, de alma, de emoção, de sentimento é a palavra. Não sou eu que estou dizendo, a palavra de Deus diz. E é a única coisa, ninguém consegue dividir, ninguém consegue equilibrar, nem o melhor psicanalista, nada consegue equilibrar corpo, alma e espírito, apenas a palavra de Deus. O que tiver desalinhado, o que tiver desajustado, a emoção que tiver, que não seja da vontade de Deus, no seu corpo, no seu espírito, vai encontrar equilíbrio, vai encontrar completude, vai encontrar plenitude na palavra, na presença, na palavra, na presença, não mais em nenhum lugar.
Só que a gente está despejando isso em alguém. A gente está despejando isso em algum sonho, em algum desejo. E vai ficar tudo aí. Porque a nossa alma só almeja uma coisa: a eternidade. E você sabe que Jó perdeu tudo. Fale comigo, Jó perdeu tudo. Gente, Jó perdeu tudo. Eu acho que ele pensou, eu não tenho mais nada. Aí quando viu, tinha mais alguma coisa. Aí ele perdeu. Ele perdeu tudo. Tudo. Mas tem um versículo que a gente precisa... Eu disse, meu Senhor, eu quero ler isso todo dia. Que está lá, Jó 13:15. Ele perdeu todas as coisas. Ele só não perdeu a vida. Jó só não perdeu a vida. E aí, ele fala assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Você não entendeu? Jó perdeu tudo, só não perdeu a vida. Aí Jó chegou e disse assim, mas ainda que ele me mate, nele esperarei. Meu Deus, esse homem, ele soube, ele conheceu a soberania, a vontade de Deus, de todas as formas, porque a gente sempre quer dizer que a vontade de Deus é nos dar tudo, né? A gente sempre quer dizer que a vontade de Deus é fazer a gente feliz, né? A gente está sempre colocando, não, mas Deus não quer isso. Deus não quer que você viva isso no casamento. Deus não quer que você viva isso no seu trabalho. Não, abandone, largue. Deus quer sua felicidade. Não é você que vai dizer o que Deus quer. Deixa Deus dizer o que Ele quer. Mesmo que te custe. Mesmo que doa. Mesmo que você perca todas as coisas. Mesmo que você não tenha mais nada, deixa Deus falar a vontade dEle. Abre os ouvidos. Eu não sei você, mas já teve dias de eu escutar coisas de Deus e dizer assim, Senhor, não, calma. Deixa eu fechar isso aqui. Porque Ele fala, Ele revela. Agora eu não sei se essa é uma ambição do seu coração. Eu não sei se é uma vontade que você tem de conhecer a vontade de Deus para você. Mas eu sei de uma coisa, você só vai encontrar algo pleno quando você encontrar e desvendar e encontrar e fazer e realizar a vontade do Senhor. E uma coisa que eu já falei aqui, que foi quando Jesus... Estava todo mundo deixando Jesus, todo mundo saindo, todo mundo abandonando. E Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim, vocês também não querem ir? Podem ir? Vocês também não querem ir? E Pedro chegou e disse assim, para quem eu irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas a condição desse versículo é de lugar e pessoa, porque o Senhor, Ele é um lugar em uma pessoa, no qual podemos ir e estar. A qualquer hora, a qualquer momento. Jesus falou, você não quer sair daqui desse lugar? Aí Ele falou, para quem eu vou? Ou não é para onde eu irei, não é para quem eu vou. Ele é um lugar, Ele é uma pessoa. E independente de como você esteja, independente do que está acontecendo, independente de qual as circunstâncias, qual o medo, qual o desespero, qual a ansiedade, qual a falta, eu não sei o que é que está acontecendo na sua vida, mas eu sei de uma coisa, o Senhor, Ele é a pessoa e o lugar que nos dá todas as coisas, e não é todas as coisas que você quer, é todas as coisas que Ele quer. Porque lá em Romanos 8:18, pessoal ficando doido aí, porque eu digo e já falo assim. Romanos 8:18 fala assim, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Eu vou ler de novo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A gente está colocando o sofrimento acima da glória.
A gente está colocando o sofrimento como algo muito maior que a glória, que a presença, que a vontade, que a soberania no Senhor. Mas não se compara. Nada, nem a sua maior dor, não se compara com a glória, com a presença do Senhor. Nada é comparado. E eu quero conversar com você sobre a gente ser feliz ou sobre a gente ser contentes. Sobre a felicidade ou sobre o contentamento. E talvez a intenção do diabo é fazer a gente esquecer desse nome contentamento e só lembrar do nome felicidade. Porque eu nunca... Minha gente, eu estou tendo uma provação diária, que é estar em uma faculdade nos dias de hoje. Eu chego roxa, explodindo. Meu marido, minha mãe e meu pai que aguentem. Mas eu tenho que botar para fora. Eu saio roxa de lá, pegando fogo, eu sinto meu corpo quente. E o que eu mais escuto é felicidade. Desculpa eu te dizer, mas o diabo está muito na felicidade. E está bem distante do contentamento. E a gente vai entender isso. Sabe por quê? A gente aqui na igreja, cristãos, crentes de Deus, nós estamos colocando a felicidade acima de todas as coisas também. Eu estava vendo que tem um livro bem interessante. O nome do livro é Uma História Meio ao Contrário. É um livro de criança que o livro começa falando, né? E foram felizes para sempre. Tipo assim, isso é sempre o final do livro, né? Aí a história é ao contrário. Aí a história começa dizendo, e foram felizes para sempre. Aí quando passa a página, tem escrito assim, e foi muito chato. E foi muito chato. Porque imagine, minha gente, felicidade para sempre. Não tem como não. Tem que ter um negocinho, minha gente. É chato mesmo. Isso aí é só lá, ó. Aqui a gente precisa. Senão a gente vai ser criança para sempre. A gente não vai conquistar nada. É chato mesmo. Esse feliz para sempre aí, olhem. Almeje o céu. Aí você vai ser feliz para sempre. Amém? E a gente tem um leve vício de falar assim que... Quantos aqui já falou? Assim que isso acontecer, assim que isso vir nas minhas mãos, assim que isso parar, assim que... Aí eu vou ser feliz, eu vou ser pleno, eu vou ser muito feliz. Assim que eu conquistar minha casa, assim que eu fizer uma faculdade, assim que eu tiver um carro, assim que eu tiver um filho, assim que eu ganhar muito dinheiro, assim que as minhas dívidas serem sanadas, assim que... Está sempre colocando a felicidade no futuro. E está sempre colocando o descontentamento no nosso coração. Porque é assim que a gente coloca uma condição. Olha, se isso acontecer, aí eu vou ser feliz. A gente está sempre colocando a felicidade no futuro. E a gente está sempre insatisfeito. Fale comigo, insatisfeito. O descontentamento impede da gente desfrutar da alegria presente. Essa é uma fase que nós estamos vivendo que parece que a alegria nunca chega. Porque a gente sempre coloca a alegria numa condição do futuro. Se acontecer, se parar de acontecer, se eu tiver, se eu conquistar. Se, assim que. A gente mesmo está colocando essa condição, quando na verdade nós já temos muitas coisas para nos alegrarmos. A gente pega isso e diz assim, não, hoje eu não vou ser feliz, porque eu só vou ser feliz quando isso acontecer. E a gente para de ver a alegria do presente, o contentamento que já existe.
alguma coisa nas suas mãos. Há alguma coisa que você pediu e que hoje você tem. Mas nós estamos no vício da dopamina, dizendo assim, eu quero, eu preciso, eu não tenho, eu quero, eu preciso. Eu tenho certeza que o diabo está fazendo a gente correr atrás da felicidade. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele não tem apenas um dia feliz para você. Ele não tem apenas uma coisa que vai te trazer uma felicidade. Ele quer te fazer uma pessoa contente, uma pessoa completa, uma pessoa inteira, uma pessoa cheia, uma pessoa constante, uma pessoa constantemente alegre, contente, satisfeito nele. Não é um dia que vem e que passa. Não é uma conquista que vem e acaba. Não é um dinheiro que vem e que encerra e acaba e alguém rouba e destrói. O problema é que nós estamos infelizes, sabe por quê? Porque a gente está se comparando o tempo inteiro, olhando para a riqueza do outro e querendo, olhando para a felicidade do outro e querendo, sem parar e perguntar, Senhor, qual a tua vontade para mim? Eu postei esses dias no Instagram que estava falando assim, às vezes a gente passa a vida inteira cuidando de girassóis, mas, na verdade, a gente sempre quis cuidar de lírios. Pronto. O que é que essa frase quer dizer, né? Porque a gente vê no vizinho os girassóis, aí a gente diz assim, ai meu Deus, que coisa linda, eu quero. Aí a gente pega os girassóis, planta na nossa casa e passa a vida inteira cuidando, porque a gente viu que era bonito. Mas, na verdade, lá no fundo, o seu desejo de criança, de repente, era criar lírios. Mas você passa a sua vida inteira cuidando de girassóis. Por quê? Porque você viu no vizinho, a grama do vizinho, a vida do vizinho, a vida do outro, que é bonita, que é maravilhosamente bonita e que a gente quer pra gente. Aí a gente começa a correr atrás de felicidades, que muitas vezes não é a nossa felicidade. Não é o que Deus colocou pra gente, não é a plenitude, não é o contentamento, não é aquilo que é grande, que é bonito, que é completo, que é inteiro, que Deus planejou pra mim e pra você. Talvez não seja a casa que você está vendo no Instagram. Talvez não seja o bairro que você está. Talvez não seja a família que você tanto almeja. Talvez não seja o seu celular. Talvez não seja. Talvez não seja aquilo que você tanto almeja. Aquilo que você tanto deseja. Tem coisas que eu desejo muito, mas talvez não seja. Aí está tudo bem, eu só quero fazer a vontade de Deus. Eu só quero fazer a vontade do meu Criador. Gente, eu estou acabando, mas eu quero falar uma coisa. Que aí a gente vai para um negócio mais chatinho. Que eu quero explicar para vocês que aquele vídeo que a gente viu fala que o Senhor, Ele criou todas as coisas. Então, esse sistema da gente querer, da gente pertencer, da gente almejar, da gente sonhar, Deus formou isso na gente. Isso faz parte da fisiologia do nosso corpo. Tem uma coisa que se chama esteira hedônica. Palavra feia, esqueça ela, só vou explicar. Esteira hedônica. Eu só quero que você bote na sua cabeça a esteira. Esteira para você é aquilo que não para, certo? É aquele ciclo, olha, ele está em cima, depois está embaixo, depois está em cima, depois está embaixo, depois está em cima. Esteira hedônica. Essa esteira hedônica, ela funciona na parte da frente do nosso cérebro, certo? Pré-frontal. Fica aqui comigo que a gente vai entender um negocinho. E esse lugar aqui, nessa esteira hedônica, ele funciona, a dopamina, que todo mundo está sabendo e vendo vídeos no Instagram, conhecendo tudo isso, né? Pronto. A dopamina, ela funciona nessa esteira hedônica, que fica naquela esteira assim, ó. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo. Aí a dopamina fica assim, ó, jogando e a esteira fica rolando. A dopamina fica jogando e a esteira fica rolando. E o que é essa esteira? E o que é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor da motivação. E essa motivação faz o nosso cérebro funcionar. Eu não tenho, eu quero. Eu preciso, eu quero. Eu preciso comprar, eu preciso ter. Porque é motivação, é aquilo que motiva a gente. Ai, meu Deus, eu não tenho isso, eu quero. Eu não tenho, eu quero. Aquela motivação fica o tempo inteiro assim. Ao ponto da gente, eu quero um carro, compro o carro, aí o carro chega, a gente, felicidade. Aí passa, aí o carro fica comum. Aí agora a gente quer o quê? Uma casa. Aí vem a casa, a gente conquista a casa, fica feliz. Aí passou. Aí agora eu quero um celular, um iPhone, um iPad. A gente começa, porque é uma esteira que vem, que vai o tempo inteiro, o ciclo vicioso. Falando para a nossa mente, eu preciso,
Eu não tenho, eu quero. Eu preciso, eu não tenho, eu quero. Isso acontece com você? Principalmente quando a gente abre Shopee, Shein, né? Tipo, eu preciso, eu quero. Eu não tenho, eu preciso, eu quero. A gente nem lembrava, mas a gente viu a foto. Eu preciso, eu não tenho, eu quero. Aí parece que é um negócio que vem assim, né? Meu Deus, é uma motivação, eu preciso comprar. Compra. Aí depois para, daqui a pouco a gente abre de novo e tem outra coisa. Aí a gente... Existe uma esteredônica, existe uma adaptação também isso. Porque eu quero que você entenda que essa parte da gente, ela é uma resposta rápida. Pega isso aqui que vai fazer sentido. Gente, vai fazer sentido, calma. Isso aqui da gente é uma resposta rápida, tá? Eu penso, eu quero, eu compro. Eu penso, eu quero, eu compro. O Senhor, Ele fez isso daqui como forma protetiva. Por exemplo, eu vou cair daqui, eita, eu vou cair, eu vou sair. Resposta rápida. Tá? Tem um negócio quente, eu vou tocar, eu vou tirar. Resposta rápida. Isso aqui era para ser uma resposta protetiva. Só que a gente viciou ela. A gente viciou esse comando de dizer assim, eu não tenho, eu preciso, eu não tenho, eu preciso. E eu vou, e eu quero, e eu compro, eu pago. A gente fica assim. E, gente, isso não é só com compras, não. Isso é com muitas coisas na nossa vida. Porque isso fala sobre felicidade. E olha, o prazer, eu não sei você... Eu não, porque eu não sou assim, não. Mas tem mulher que é negócio de comprar, né? Eu vou comprar. Aí a gente fica. Aí a dopamina vem como motivação. Eu vou comprar e comprou. Aí parece que, né? Parece um negócio de viciado, assim. Comprou, parou, acalmou, né? Eita, comprei, acalmou. Sabe por quê? É por isso que a gente tem mais prazer de comprar do que usar. Parece que comprar instiga mais do que usar. A gente usa, pô, tá bonito, mas depois... se acostuma, né? Então, essa coisa que funciona o tempo inteiro aqui é atrás de felicidade. É atrás de prazer. Eu quero felicidade. Felicidade, felicidade. Aí, coisas, compra, pessoas, lugares, viagens. A gente bota um monte de coisa nisso aqui. É um bolo só. E fica assim o tempo todo falando. Aí, isso é como funciona a dopamina e a felicidade. Amém? Vocês estão comigo? Aí a felicidade está aqui, né? No lugar, e é rápido, né? Resposta rápida. Vem, pensou, fez. Isso quer dizer que quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então, a felicidade, ela passa muito rápido, sim ou não? É muito rápido. A gente quer um negócio, teve, felicidade acabou. Preciso de outra, vamos comprar outra. É assim. Quanto mais tem, mais a gente quer. Porque a felicidade, ela não se mantém. Ela vem e passa. Ela vem e acaba e a gente precisa de outro. Agora vamos, como funciona o contentamento. E o contentamento? O contentamento está bem distante desse lugar aqui, irracional, que pensa, que fala, que vem, resposta rápida. Aquela pessoa que pensou e falou, né? Tá isso aqui, tudinho, ó, funcionando. Aí a gente vai para um lugar bem mais profundo. E o contentamento, ele não fica só em um lugar, como a felicidade. Ele fica em um lugar bem profundo, que precisa de outras áreas do cérebro para a gente chegar no contentamento. Então, isso quer dizer, a gente chega na felicidade mais rápido do que o contentamento. Sim ou não? É mais rápido, a felicidade vem na hora. A gente sente um prazer momentâneo ali, mas é bom, né? Porque é rápido. Esse é o vício da gente, felicidade rápida. Fast food, tudo da gente é rápido, minha gente. Tudo na gente é rápido. Às vezes eu estou achando... Eu vou até parar um pouquinho, porque eu acho que eu falo no 2.0. Eu sou assim mesmo. É acelerado, é assim, a gente quer coisa rápida. Mas o contentamento é uma coisa bem mais intrínseca. Bem mais por dentro daquilo ali. Vê como tem a ver com o Senhor, né? Sai da superficialidade. Sai daquilo que é irracional. Sai daquilo que é sem pensar, né? Vai para algo que é mais profundo, mais interno. Então, o contentamento, ele não é rápido, mas ele é mais duradouro. Ei, olha aqui para mim. Não é rápido, mas ele dura mais. Ele é mais constante. Ele permanece mais. Eu sei que tem uma geração que prefere a felicidade mesmo assim. Mas eu prefiro o contentamento. Eu prefiro o constante. Eu prefiro o profundo. Eu prefiro o racional do que o irracional que vem e que sai. Eu prefiro o que fica, o que permanece. E é isso que o contentamento faz. Não é tudo o que a gente quer a gente ter.
O contentamento não tem a ver com aquilo que a gente não tem. O contentamento tem a ver com aquilo que a gente vai valorizar por já ter. Eu já tenho. E eu sou contente porque eu valorizo o que eu já tenho. O contentamento, ele sugere um conteúdo. Gente, pega só isso aqui. Olha aqui para mim, respira fundo. O contentamento tem a ver com conteúdo. Meu Deus. A felicidade e a alegria só vem sem nada, só vem e passa. O contentamento tem um conteúdo. Contentamento vem de conteúdo. Vem daquilo que a gente é capaz de usufruir com aquele conteúdo. Então, o contentamento são para aqueles que encontram dentro de você um conteúdo, algo interno, algo profundo, algo que é imutável. Um conteúdo nos faz contentes. Um conteúdo nos faz satisfeito. Mas isso é só para quem tem Jesus. É só para quem tem Jesus. Mas talvez o ser feliz virou um Deus na nossa vida. O ser feliz virou um Deus. Está no trono. Está no trono ser feliz. Mas, meus irmãos, o dia mau vai chegar. E pode ser assim tão ligeiro, porque a felicidade é assim, veio, já passou e eu estou triste. Não é aquele negócio que a gente fala assim, eu estou rindo demais, acho que eu vou chorar, né? A gente não fala isso? Porque é assim mesmo. A gente dá gargalhada, daqui a pouco a gente está chorando, né? É assim, é loucura. Eu estou ficando já doida das emoções, das coisas, minha gente. Porque é assim. É assim. Uma hora a tal da mulher que é assim mesmo, né? A gente chora, a gente ri, é o que agora? Né? Mas a única coisa que faz a gente permanecer contente é o contentamento de quem Deus é. De quem você é no Senhor. O contentamento está a fazer a vontade de Deus. Porque o contentamento nos sustenta. A felicidade não é um lugar, não é uma pessoa, é uma condição. Fala de umas circunstâncias. Quando essa circunstância muda, tudo muda. O contentamento vai muito mais além do que umas circunstâncias. O contentamento nos leva para uma pessoa, para um lugar que não muda. Não muda, não falha, não erra. Esse é o lugar do contentamento. Não tem variável. Não tem, não varia. Não sai do alto para o baixo. Ele é sempre alto. Ele é sempre grande. Ele é constante. Ele é imutável. É por isso que a gente pode ser contente o tempo inteiro. O tempo inteiro. O contentamento faz parte da nossa vida, faz parte do cristão. Sabe por quê? Existe uma eternidade dentro de nós. E a gente anseia por essa eternidade. E a gente tem acesso a ela. Acesso ao Senhor da eternidade. Aos céus, às coisas espirituais. Nós temos acesso. É por isso que nós somos contentes. Felicidade o mundo dá, mas o contentamento só o Senhor dá. Só tem no Senhor. Sansão, ele decidiu viver muitos desejos, ele buscou o prazer imediato. E por causa disso, ele terminou vazio, preso e sem direção. Sabe por quê? Porque quem vive felicidade momentânea perde, acaba. A partir do momento que aquela felicidade acaba. A felicidade está no dinheiro, o dinheiro acaba, a felicidade acabou. Tudo que nos torna felizes aqui pode acabar, pode sair. Eu sinto lhe dizer, aquilo que te deixa mais feliz no mundo pode sair da sua vida. Aquilo que te deixa mais completo, isso pode parar de existir. Aquilo que te deixa mais feliz, isso pode parar de fazer sentido para a sua vida. Quantas pessoas vão dizer, eu não consigo perder minha mãe. Se eu perder minha mãe, acabou o meu mundo. Se eu perder meu filho, acabou o meu mundo. Se eu perder o emprego, acabou o meu mundo. Se roubarem meu dinheiro, acabou o meu mundo. Hoje em dia tem gente falando, se tirarem meu celular, acabou tudo da minha vida. Experimente viver sem Deus. Experimente um dia sequer viver sem o Senhor. Isso sim você perdeu tudo e todas as coisas. Isso sim você está desprotegido. Isso sim você está no mais infeliz dos seus dias. Quando não temos o Senhor. Mas o que eu quero dizer para você é que a felicidade é o que acontece com a gente. Mas o contentamento é o que Cristo constrói em nós. Uma coisa muito importante que todo mundo canta aqui.
que Paulo chegou lá em Filipenses e disse assim: aprendi a viver contente em qualquer situação. Só que ele fala assim: aprendi. Ele não falou, eu nasci contente. Ele não disse, eu sou contente. Não, eu aprendi a viver contente. O contentamento é construído no Senhor. Quanto mais eu sei quem Ele é, mais eu sou contente. Quanto eu mais sei quem Ele fez, o que Ele fez por mim, mais eu sou contente. Todas as vezes que eu olho para o Senhor, eu sou contente. Todas as vezes que eu lembro da grandiosidade do meu Senhor, eu sou contente. O contentamento é construído, a felicidade só acontece, só vai. Mas eu não estou aqui para dizer que o contentamento é para você só parar e esperar as coisas acontecerem. Lute, busque, sonhe, vá atrás, peça ao Senhor, peça, busque, Ele vai te dar, se for da vontade do Senhor. Então José, ele perdeu muitas coisas, ele perdeu também várias coisas, mas ele também não ficou apenas esperando, Deus, não, ele estava ali para fazer a vontade do Senhor, tanto que ele perseverou, e chegou o momento, o modo e a forma que Deus queria de levantar, de honrar e de cumprir as coisas na vida de José. Então eu quero dizer para você que o contentamento não é você não ter nada, pelo contrário, é você ter Deus em tudo. É aquela história de dizer assim, da gente falar assim, Senhor, cessa a tempestade, para a tempestade, Senhor, encerra a tempestade, encerra a tempestade. Aí de repente o Senhor vai e chega na tempestade. Aí a gente, não, Senhor, para essa chuva, para isso, para esse vento. Aí o Senhor, não, eu vou ficar aqui com você no vento. Eu vou ficar aqui com você na tempestade. É a vontade dele. E por causa disso, você vai ser muito melhor. Eu quero te dizer, você vai ser muito melhor enfrentando uma tempestade do que parando uma tempestade. Porque é o Senhor que estará com você. E você estará na tempestade contente. Porque o Senhor estará com você. Isso não é felicidade, isso é contentamento. Eu não vou estar na tempestade. Eu vou estar na tempestade segura, bem, sem me desesperar. Eu vou estar na tempestade firme, porque eu sei que o Senhor, que sabe e que pode todas as coisas, está comigo. A gente custa dizer o tempo inteiro que Sadraque, Abednego, Mesaque foi muito corajoso, né? Que Daniel foi muito corajoso. Não, na verdade eles foram contentes ali. Eles foram contentes, porque não foi retirado a cova dos leões, não foi retirado o fogo, não foi. Mas eles foram mesmo assim, porque eles tinham um contentamento de quem Deus é. O contentamento não muda a circunstância. O contentamento muda a sua visão na circunstância. A felicidade tem que mudar a circunstância de todo custo, a todo jeito. Mas o contentamento não. O contentamento, existe um conteúdo dentro de nós. Que com tempestade ou sem tempestade, com fogo ou sem fogo, com leão ou sem leão, eu estou contente porque o conteúdo está dentro de mim. Dentro de mim e dentro de você. A raiz do verdadeiro contentamento está em Hebreus 13:5, que fala: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu esperei mais. Eu vou falar de novo. A raiz do contentamento está em Hebreus 13:5, que fala: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Talvez não tenha felicidade nisso, porque você quer que o Senhor, não é que Ele não deixe você, é que Ele mude a situação, não é verdade? A gente quer ser feliz a ponto de dizer assim: Senhor, olha, muda isso, tira isso, me dá isso, né? Mas o Senhor diz assim: eu não vou te dar, eu não vou tirar, eu não vou mudar. Mas eu nunca te deixarei e eu nunca te abandonarei. Parece que não tem pulos de alegria, né? Mas tem um contentamento.
Tenha um contentamento que você vai passar pela prova, que você vai superar a tempestade, que você vai sobreviver no barco, que você vai sobreviver às tempestades. Por quê? Porque o Senhor nunca te deixará e nunca te abandonará. Espera aí, eu estou acabando. Tem uma música sempre tem uma música, né, minha gente? Tem uma música que me instigou a estudar sobre isso. E é claro que é de Tamires Garcia. E essa música, quando eu estava escutando, eu disse, meu Deus, porque essa música fala que tá tudo ruim, tá tudo um caos. E ele fala assim, mas se você estivesse aqui, Jesus, não seria assim. Né? E essa música fala de muita coisa ruim e dizia, mas se você estiver aqui, Jesus, não seria assim. Só que tem um espontâneo que ela faz, que eu parei o carro e repeti umas 20 vezes. Eu tive que parar o carro e repetir umas 20 vezes. Que ela fala assim, a música fala, se você estivesse aqui, nada seria assim. Se você estivesse aqui, nada seria assim. Aí ela fala assim, não é sobre extinguir o sofrimento, é sobre ter você aqui. Porque eu não quero a paz sem o príncipe da paz. Não, 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 não. Eu não quero a cura sem o dono do bálsamo. Eu não quero alegria sem o ungido de Deus. Eu não quero a eternidade sem o eterno. O que eu quero é você. O que eu quero é você. Se você estivesse aqui, nada seria assim. E aqui ela está falando assim, olha, eu não estou pedindo a paz só para ter paz. Eu preciso que o príncipe da paz esteja. Veja, é diferente, né? Dizer assim, Senhor, me dá paz, me dá paz. E a gente diz assim, não. Príncipe da paz, vem aqui. Aí depois eu falo assim, eu não quero cura sem o dono do bálsamo. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, bem íntima. Antes dessa música, o Senhor tinha me dito que se eu tiver um filho, Ele vai me dar. Eu não quero um filho sem que não seja o Senhor me dando. Ele pode mudar isso. Eu tenho até medo de falar isso. Quer dizer, eu não tenho medo, porque eu sei que... Ei, eu estou falando da soberania do Senhor, né? Eu estou falando do poder do Senhor. O que adianta eu ter um filho e não ter sido o Senhor que me deu? Mas isso é algo íntimo, gente. Todo mundo pode recorrer a muitas coisas e Deus vai estar nisso. Mas isso é algo que Deus me incomodou. Isso é algo aqui dentro de mim. Isso faz parte da minha história, não é da sua. Não está errado você recorrer a milhões de coisas. Não está errado. Mas tem uma coisa. Eu quero testemunhar que Deus me deu. Eu não quero outra coisa. E quando ela cantou isso, ela disse assim, olha, eu não quero a cura sem o dono do bálsamo. Eu não quero um remédio. Eu não quero uma cirurgia. Eu não quero que uma pessoa intervenha. Eu quero que o dono do bálsamo me cure. Ele fala, eu não quero a alegria sem o ungido de Deus. Eu não quero a eternidade sem o eterno. O que eu quero é Ele. O que eu quero é Ele. O que é que você quer? Você só quer cura, alegria? O quê? Eu quero o dono da alegria. Eu quero o príncipe da paz. Eu quero o bálsamo. Eu quero a eternidade com o eterno. Eu não quero só o objeto, eu não quero só a coisa, eu quero a pessoa do meu Deus, do meu Criador, do meu Redentor, do que vai me salvar, do que vai me curar, do que vai me trazer contentamento, do que vai me trazer alegria, do que vai me trazer paz. Só
nele, só nele, só nele. Felicidade vem de fora, contentamento vem de Deus. Felicidade oscila, contentamento permanece. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor é o nosso pastor e de nada terei falta. Eu vou repetir porque tem muita gente chegando aí no lugar, no Instagram, dizendo assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, eu estou dizendo para você que o Senhor é o nosso pastor e que não teremos falta de nada, porque temos Ele. Não é porque Ele vai nos dar todas as coisas. Não é porque o Senhor é o meu pastor e Ele vai me dar todos os meus caprichos, a Nutella, o celular, o iPad, não. É porque o Senhor é o meu pastor e nele eu não tenho falta. Nele eu não tenho falta. Isso muda todas as coisas, todas as coisas. No Senhor eu não tenho falta. Lá em Mateus 28 fala, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E fala, não te deixarei, nunca te abandonarei. Lá na palavra de Deus fala que quando Deus chama, Ele fala, eu estou contigo. Quando Deus Ele envia, Ele fala, eu estou com você. Quando o povo sofre, Ele fala, eu estou contigo. Quando parece que tem silêncio, Ele fala, eu continuo com você. Porque Ele está sempre falando, eu continuo, não te deixarei, não te desampararei, eu serei contigo, não te abandonarei. Pode subir, louvor, para... Essa é a maior certeza que nós temos. Essa é a maior certeza que nós temos. É que o Senhor está conosco. Eu não tenho certeza de nada. Eu não tenho certeza de nada. Eu tenho uma certeza. O Senhor está comigo. E de nada eu terei falta. Porque o Senhor, o Criador de todas as coisas, que pode todas as coisas, está comigo. Está contigo. Nós queremos tantas coisas, meus irmãos. E parece que a gente coloca a vontade de Deus na dopamina. Que vem, que passa, que vem, que passa, que vem, que passa. E a gente perde a preciosidade do que temos. Que é o eterno. O eterno. Para encerrar, eu não posso deixar de dizer que esse versículo que me inspira todos os dias... que fala que Ana queria ter um filho. Olha que coisa, Ana queria ter um filho. Ana queria ter um filho. E ela vivia um sofrimento ali, né? Aquele negócio assim, apertado, né? Aquela provocação ali, tudo acontecendo. E ela não alcançava o que queria, não alcançava o que queria. E teve um dia que Ana estava muito triste. E que a minha percepção é que Ana já estava entrando numa depressão. Porque ela estava sozinha, triste e sem comer. A Bíblia relata isso. Ana estava muito triste, gente, muito triste. Ela não sabia mais o que fazer. Ela pedia há muito tempo isso. E ela vivia com uma dor todos os dias. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1, vai contar essa história. Que ela estava triste, que ela estava depressiva, que ela estava sem comer. Mas que ela foi até o Senhor. E ela disse assim, eu estou com tudo isso, mas eu vou orar. Eu vou sair daqui desse lugar de tristeza. E eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou sair daqui dessa opressão. E eu vou para a presença. E vou falar tudo o que eu estou sentindo ali. E ela foi, ela orou. Orou, falou. E lá no verso 18. Quando ela estava voltando da presença de Deus. Lá no verso 18 fala assim. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Ana voltou da presença de Deus. Começou a comer. E o seu rosto
não tinha tristeza. Ela estava depressiva. Ela estava sem comer. Ela estava sozinha, ela estava isolada. Mas ela foi para a presença e quando voltou, se alimentou. E quando voltou, o seu rosto não tinha mais tristeza. Ela estava voltando com os filhos no braço? Ela estava voltando grávida? Ela só foi para a presença e ela voltou contente, alegre. Isso não fala de felicidade. Isso fala de contentamento. Ela foi contente no Deus que pode todas as coisas, mesmo que a circunstância não mude, mesmo que nada aconteça. Ele muda a nossa visão. Ele muda quem nós somos. Ele muda porque Ele quer mudar. Porque Ele é a pessoa que transforma tudo e todos. Qualquer lugar, qualquer circunstância, qualquer tristeza, qualquer depressão, qualquer ansiedade. A presença não é porque Ele vai te dar. É a presença. Não é porque Ele vai te conceder. É a presença. Ela voltou para comer e contente. 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 Onde está o contentamento? Será que a gente está tão raso em querer apenas felicidade? Onde está o contentamento? Onde está o contentamento que não muda? O contentamento que dura? O contentamento constante? O contentamento que não sofre variações? Não sofre? Onde está o contentamento? Senhor, a gente não quer mais um dia feliz só, Senhor. A gente não quer só uma felicidade que vem e que passa, Senhor. Nós precisamos de contentamento, Senhor. Jesus nos faz satisfeito em Ti, Senhor. Mesmo que nada mude, mesmo que você não entregue, mesmo que você não faça, Senhor, mesmo que você não nos dê, mesmo que nada mude. Senhor, mas não deixa a gente ser o mesmo, Pai. Hoje nós estamos dizendo, não precisa nos dar. Senhor, se não for da Tua vontade, não precisa nos dar, Senhor. Mas faz-nos viver contentes. Contentes da Tua presença, Senhor. Senhor, contentes em quem Tu és. Contentes em fazer a agenda do Senhor. Contentes em estar dentro da Tua agenda, Senhor, do Teu tempo. Contentes por estar debaixo da Tua vontade. Contentes, Senhor, porque estamos realizando o Teu desejo, o Teu sonho, o Teu propósito. Senhor, coloca essa ambição no nosso coração, Senhor. Coloca, Jesus. Faz as canções serem verdades. Faz, Senhor, a canção ser verdade na nossa vida, Senhor. Que tudo perde um valor. Que aprendemos a viver contentes em cada situação. Que nada nos satisfaz a não ser a Tua presença, Senhor. Deus, nós cantamos isso, Senhor. Mas tantas coisas nos satisfaz, Senhor. Faz-nos entender, Senhor, a profundidade, a completude, a inteireza que é a Tua presença, Senhor. A imutabilidade que é a Tua presença, Senhor. Vem aqui, Jesus. Vem aqui, Jesus.